Ainda antes do intervalo, e para falar sobre escolas inovadoras, chamamos ao palco Roseli Lopes. Ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora em Engenharia Elétrica e vice-coordenadora do Centro de Instrumentação em Tecnologias Interativas. Roseli apresentará a palestra sobre o papel da tecnologia e da formação pedagógica no cenário da educação no Brasil. Com a palavra, Roseli Lopes. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu vou tentar ficar aqui nos 10 minutos. Me disseram que tem, nos 20 minutos, desculpa, que tem alguma coisa aqui que vai estar piscando. Eu trouxe para vocês aqui, mais do que definições sobre escola inovadora, muito mais uma provocação para a gente refletir um pouco sobre o que é uma escola inovadora agora, né, nos tempos de hoje. O mundo e as pessoas mudaram muito nos últimos anos, né? Especialmente nos 30 últimos anos, tanto que a palavra tecnologia, em muitas áreas, acaba sendo confundida com o quê? A gente fala, vou colocar tecnologia. A gente acaba confundindo isso com computador, né? Com internet, com coisas desse tipo, mas a palavra tecnologia é muito mais abrangente. Então, as pessoas mudaram muito, desenvolveram muitas tecnologias aí ao longo da história, desenvolveram muitos mecanismos de comunicação. Hoje, a gente se depara com situações que precisam ser estudadas em profundidade, quais são os benefícios e os eventuais malefícios. Mas eu estou aqui principalmente para a gente tentar identificar quais são as oportunidades frente às possibilidades tecnológicas que a gente tem hoje, para que a gente consiga acelerar, né, o processo aí de desenvolvimento da qualidade na educação brasileira. A questão da inclusão dentro das escolas, colocar os alunos dentro das escolas, foi um desafio grande que o Brasil já venceu. A gente tem, praticamente, todas as escolas entram. A dificuldade é como é que a gente mantém essas crianças, esses jovens e esses adultos mais jovens do que a gente, né, realmente motivados e querendo aprender e conseguindo explorar suas potencialidades. É importante falar das tecnologias móveis, que quando eu nasci, o computador, não, foi um pouquinho depois, né, de eu ter nascido. Quando o homem pisou na Lua, o computador que conseguiu levar o homem à Lua tinha um potencial de processamento semelhante a um dispositivo como essa criança está segurando. Hoje, dispositivos portáteis, tablets ou mesmo celulares, tem um monte de sensores, alguns chegam a ter 16 sensores, que potencializam uma série de coisas. Você pode ter até um laboratório de ciências móvel, né? E por que será que dispositivos como esse ainda são tratados como inimigos do professor, inimigos da escola? A gente chega a ter até leis específicas em alguns lugares que proíbem o uso dessas tecnologias. Por que será que os professores têm tanto medo? E é com esses professores que a gente tem que trabalhar. Assim como a gente tem um potencial enorme nas nossas escolas, esses 2 milhões de professores que estão nas nossas escolas também querem aprender, também podem aprender, só que têm medo, às vezes, porque já não estão mais naquela idade, né, em que a gente deveria aprender, o que foi dito antes, né, você vai na escola para aprender coisas básicas, os professores têm medo e a gente precisa romper com esse medo. E como é que a gente consegue levar essa tecnologia como um cavalo de Troia para dentro da escola, para tirar esse professor do lugar e mostrar que ele também pode aprender a qualquer momento? Então, aqui queria fazer um pouquinho uma reflexão com vocês, muito rápida, né, de se a escola mudou e como é que a gente verifica como é que está a escola, a educação básica, principalmente, porque a gente tem aí desafios em todos os níveis de educação. Só que, para a gente falar do ensino superior, quem é que está chegando no ensino superior está vindo da educação básica. Como é que a gente pode ter uma educação superior melhor? A gente precisa trabalhar lá desde as séries iniciais, desde o jardim da infância. Todo mundo nasce cientista e, se entrar na escola ruim, né, não se sente mais com potencial aí de estar desenvolvendo, de estar entrando nesse mundo moderno. Só pegando aqui a título de exemplo, que é um dos resultados que me interessa especialmente, sou professora de engenharia, eu quero atrair novos talentos para a engenharia, para as ciências. Se a gente pegar o desempenho, quando os alunos têm 15 anos, em ciências, e a gente comparar com outros países, a gente vê ali a curva vermelha, é o desempenho médio aí que a gente tem, né, dos brasileiros com 15 anos, quando participam da avaliação do PISA, por exemplo. O que a gente vê é que os nossos alunos são capazes de responder questões sobre ciências. Mas, se você fizer perguntas um pouquinho mais elaboradas, se você der uma situação problema, eles não conseguem extrair evidências
daquele material que você forneceu. Então, ele não consegue realmente se apropriar de conceitos e aplicar esses conceitos em diferentes contextos. Coisa que, se a gente pegar os alunos, por exemplo, da Coreia do Sul, a educação lá, se você pegar um aluno de 15 anos, ele consegue, né, realmente tem um outro desempenho em ciências. Mas, se a gente falar de língua portuguesa e matemática, a situação é semelhante, né? Os nossos alunos comparados, aí no cenário internacional, têm um desempenho aí entre 60 países que normalmente participam desses exames, estão lá entre os 10 últimos, como vocês sabem. Falando de tecnologia, novamente, se vocês forem olhar o PISA, a partir de 2009, começou a incorporar na avaliação de leitura, né, a leitura eletrônica. Então, só isso já justificaria a gente pensar, olha, como é que eu uso as tecnologias na escola, como é que eu uso as tecnologias computacionais e de comunicação mais modernas, né? Então, o PISA cobra a leitura eletrônica, eu preciso estar me desenvolvendo no mundo atual. Na avaliação de ciências, também, a questão de conhecimentos científicos em sistemas tecnológicos também são cobrados hoje, porque eu não posso ser um mero consumidor de uma caixa preta, eu preciso saber como é que as coisas funcionam, senão a gente vai ficar só vendendo tecnologia estrangeira. A gente precisa ser protagonista em ciência e tecnologia, mesmo que a gente não seja cientista, que a gente não seja um tecnologista, eu tenho que ser um cidadão crítico. Então, isso também faz parte do que deve ser trabalhado na educação básica. A gente tem aí também acesso a vários estudos de quais são as competências essenciais no mundo moderno. Então, o que eu preciso? Eu preciso conseguir desenvolver competências essenciais na educação básica, porque elas são vitais para qualquer que seja a carreira que eu venha a seguir, para que eu possa, ao longo da vida, continuar tendo um bom desempenho, conseguir uma inserção. Queria destacar aí nessa lista de 8, a questão da competência digital entra aqui, e a questão de aprender a aprender. Muito mais do que decorar vários conteúdos, a gente precisa se apropriar do método, né? Como é que eu investigo uma situação, como é que, quando eu não sei alguma coisa, eu consigo ter, né, um raciocínio crítico, eu consigo ir em busca das informações, eu consigo aprender. Isso é muito difícil para os professores, porque não foi assim, né, que eles desenvolveram o seu processo educacional. Foi tudo muito focado em decorar conteúdos, e é isso que eles reproduzem. Quando você fecha a porta da sala de aula, é você que domina a situação lá dentro. Então, como é que a gente rompe com esse isolamento do professor para que ele consiga, inclusive, se apropriar de propostas mais avançadas que a gente vê, né, tanto nas palestras que foram apresentadas aqui, como na literatura. Então, o que é uma escola inovadora? O que será que é isso? De uma forma muito simples, eu coloquei aqui qual é a minha percepção. Primeiro, você tem que entender qual que é o objetivo da sua escola no nível em que você estiver trabalhando. E coloco aí como principal motivação da escola, principal objetivo da escola, motivar os alunos a aprender. E que isso a gente vê que tem sido um desafio, né? Aqueles alunos ali do ensino médio que deram seus depoimentos, a escola não está conseguindo atingir esse objetivo, de motivá-los a querer aprender. Desenvolver nos alunos as competências essenciais para aquela faixa etária. E desenvolver neles a autonomia para que eles consigam realmente estar buscando aquilo que for necessário em cada faixa etária. Então, a escola ela pode até, vou introduzir uma tecnologia diferente, eu vou colocar alguma prática pedagógica diferente, mas a escola só será uma escola inovadora se ela conseguir melhorar o seu desempenho em relação ao seu objetivo. Então, se esse objetivo não for claro para quem está ali na escola, todos os que estão envolvidos naquele ecossistema escola, ela não vai ser uma escola inovadora. Ela só colocou alguma coisa que, de repente, tem uma estratégia de marketing, né, que, olha, coloquei tal coisa interessante, gastei dinheiro nisso, mas não vai ter um resultado que possa ter indicadores e que você possa estar medindo realmente o que aconteceu. A gente poderia fazer aqui uma longa discussão sobre a escola ideal ou a escola real, e eu queria puxar mais para a escola real. Para que a gente consiga fazer projetos avançados, a gente precisa trabalhar com esses 2 milhões de professores, e a gente precisa pensar tanto em questões de inovação disruptiva, que é mais difícil, em algumas situações, a gente tentar ser mais rápido, implantar mudanças mais disruptivas, só que isso às vezes implica você ter que trocar a equipe que você tem numa determinada escola, que acaba sendo inviável, mas você tem que trabalhar simultaneamente com a questão da inovação incremental. Então, como é que eu consigo dar avanços que, inclusive, aumentem a autoestima do professor? Porque quando o professor, assim como o aluno, ele não vê que ele está evoluindo, ele desanima,
né? Então, a motivação do professor, dele perceber que ele está conseguindo fazer a diferença, que ele está conseguindo avançar, isso é essencial para que ele consiga dar um salto além daquilo que ele já conseguiu. Inovar em cada escola, então a gente pode estar trabalhando aí com projetos piloto e olhando coisas bastante interessantes, que funcionam no lugar, mas que não replicam, mas a gente também tem que pensar em algumas situações de inovação incremental que possam ter uma escala maior e que a gente consiga vencer o desafio aí em 180 mil escolas públicas, principalmente, né, de ensino fundamental, como é que a gente conseguiria avançar mais rápido. Ao invés de trazer para vocês alguns exemplos de projetos onde eu participei diretamente, eu estou trazendo para vocês um exemplo que eu acho que vale a pena vocês investigarem em maior profundidade. Então, existem resultados de pesquisas que foram feitos e que merecem ser investigado com maior profundidade por vocês. Como eu falei para vocês, o tema que me interessa mais é ciências, mas se a gente não conseguir, principalmente nas séries iniciais, trabalhar com os professores, onde eles percebam que eles conseguem dar avanços significativos em língua portuguesa e matemática, ciências costuma ser um tema assustador para a maioria dos professores que estão nas séries iniciais, né, do ensino fundamental, como vocês bem sabem. Então, se a tecnologia puder ser aliada para que eles consigam ter avanços significativos em língua portuguesa e matemática, passa a ser muito fácil, ou melhor, passa a ser mais fácil, melhor, né, você começar a trabalhar com outras questões relacionadas às ciências. Vou me concentrar nesse exemplo, que foi um projeto realizado no município de José de Freitas, no Piauí, no município que está aí, né, 3.735 é a posição dele em termos de IDH, então é um IDH baixo, a renda per capita bem baixa e a pobreza extrema lá atinge, segundo o Atlas Brasil, em 2010, atingia ainda 20% da população. Então, é nesse contexto que foi implantado um projeto no município, envolvendo as 11 escolas urbanas que eles têm lá, só o Fundamental 1, envolveram 30 diretores e coordenadores, 150 educadores e 2.156 alunos das séries iniciais do ensino fundamental 1. Foram também envolvidos 2 coordenadores locais e 11 monitores pedagógicos. Então, atentem para essa questão aqui, monitores pedagógicos. O que foi feito lá? Foram feitos investimentos e adequações não muito expressivos. Então, com um investimento incremental em infraestrutura, adequando os espaços para poder receber algumas tecnologias, adequação das instalações elétricas e lógicas, instalação de equipamentos e visitas técnicas, aí a infraestrutura funciona. Porque não adianta você colocar uma tecnologia dentro da escola, assim como não adiantava colocar uma biblioteca super avançada, se você deixasse essa biblioteca trancada, ou se você não desenvolvesse estratégias para que os professores pudessem se apropriar dessa biblioteca avançada. Então, aqui, de novo, infraestrutura foi uma questão que foi tratada como essencial nesse projeto. Tecnologias que foram colocadas, diversas, mesas educacionais, o Aprimora, que é um sistema voltado para você desenvolver atividades em língua portuguesa e matemática, inclusive avaliações, lousa, desktops, laptops educacionais, então dispositivos portáteis, armários para recarga desses laptops, porque não adianta ter os dispositivos se eles não estiverem funcionando. Importantíssimo, uma formação em ambiente de trabalho. A gente não ouviu falar que a gente só aprende fazendo? Então, eu tenho que estar ali, porque não adianta eu ir fazer uma formação fora e depois volto para a minha escola e não me sinto seguro para aplicar aquilo. Então, uma formação em trabalho, não só para o uso dos equipamentos e software, mas, principalmente, aí que eu falo do cavalo de Troia, como é que a gente introduz boas práticas pedagógicas, como é que eu introduzo realmente o planejamento das atividades, ao invés de seguir um livro ou uma apostila, né, sem um planejamento. Um acompanhamento, como é que eu acompanho e avalio os resultados. Então, isso foi desenvolvido com os professores. Outra coisa que foi feita, segundo os relatos desse projeto, desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, práticas que os professores não tinham, em sua maioria, o costume de fazer. Então, aulas mais dinâmicas e variadas, usando materiais diversos, leituras, exercícios, desenvolvimento de capacidade de observação e registro, apresentação oral por parte dos alunos, debates, investigação, autoria, eventos envolvendo a comunidade, para que a comunidade se envolva em aspectos pedagógicos, não só para reclamar, né, de violência, etc., na escola,
e de conflitos, mas estratégias de envolvimento da comunidade junto a temas pedagógicos. Então, isso veio junto com a tecnologia, não foi uma mera introdução de tecnologia. Uma monitoria constante, porque, principalmente, quando a gente tem a tecnologia colocada na sala de aula, os professores se sentem muito desconfortáveis. Então, num primeiro momento, se ele não tiver esse apoio, um apoio constante, ele não vai conseguir realmente se concentrar na prática pedagógica que ele precisa desenvolver. Aqui, vocês mesmo que não consigam enxergar, o que é importante, o perfil dos professores que foram encontrados nessa localidade. A maioria deles não tinha muito contato ainda com o computador, né, mesmo em casa, e muito menos, né, se a gente olhar ali a última coluna, se ele já usou para fins profissionais. Então, a gente vê ali que dos professores, menos de 50% tinham utilizado o computador alguma vez na vida para alguma finalidade profissional. E muitas vezes esse uso, né, que eles reportam é um uso ainda muito superficial. Então, assim, realmente, assim como a gente tem as crianças que são nativos digitais, os professores não são nativos digitais. Eles não têm ainda o hábito, por exemplo, o telefone só serve para telefonar, né? E um computador, ainda você tem um uso ainda muito limitado. É muito mais fácil você aprender com o seu aluno outros usos, né, do que ele já sabe. Então, esse é o cenário que foi encontrado. E também em relação à formação. Se a gente olhar ali o gráfico ensino médio, a gente tem alguns dos professores nessas escolas que só têm o ensino médio. Alguns estão com o ensino superior incompleto, outros com o ensino superior completo aí, em torno de 40%. Você vê que a formação dos gestores é um pouquinho maior. Foram feitas avaliações externas. É extremamente importante que você tenha um processo como esse, mas com avaliações externas. Aqui, no caso, a Fundação Carlos Chagas fez um acompanhamento do projeto que foi implantado lá em 2007 e fez avaliações em ganhos de língua portuguesa e matemática e comparou com escolas de município semelhante a esse, né, para poder verificar realmente havia alguma diferença de ganho em língua portuguesa e matemática na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e você avaliar por que o ganho foi maior ou menor. Isso tem que ser feito constantemente. A gente tem também os exames nacionais. Então, aqui, se vocês forem olhar os exames nacionais, o que aconteceu nas escolas desse município? Olhando a rede municipal, eles conseguiram, em 2011, ultrapassar a meta de 2013, a meta que tinha sido estabelecida junto ao MEC para 2013. Já a rede estadual conseguiu, de 2007 para 2011, eles conseguiram atingir a meta de 2019. Você fala, puxa, 4,7, podia ser mais. Mas você vê uma escola que está se apropriando das tecnologias para provocar mudanças, não só das tecnologias, mas principalmente de novas práticas pedagógicas que foram incorporadas graças a essa entrada da tecnologia. Quer dizer, você usa as duas coisas a favor, né, do processo educacional. E aí você tem professores mais motivados. Então, o que a gente tem? Eu acho que a gente tem que trabalhar assim, quais são as nossas escolas reais, inovadoras, e como é que a gente consegue, cada vez mais, nos nossos municípios, nos nossos estados, identificar tecnologias que sejam adequadas, que sejam aí sustentáveis, não adianta colocar lá e as coisas não funcionarem. Então, como é que eu consigo um equacionamento financeiro para introduzir, para manter funcionando, e para valorizar os professores que estão nesse processo e que estão crescendo. Cada um vai ter um tempo, né? Eu acho que é importante a gente destacar, então, que é uma busca constante por qualidade frente aos desempenhos alcançados nos objetivos de cada uma das suas escolas. A gente tem que prestar muita atenção nesses pontos que eu coloquei aí, de infraestrutura. Então, a infraestrutura da escola tem que estar adequada. Se eu for colocar laptops, por exemplo, e as minhas práticas dependem de acesso à internet, eu tenho que ter uma internet compatível com o número de alunos. Porque a palavra banda larga é um nome bem inadequado, né, para a conexão que a gente tem aqui. Eu tenho que saber qual é a quantidade de alunos e qual é a banda necessária para as atividades que eu vou fazer. A escolha das tecnologias, e eu tenho que ter, quanto mais recursos eu puder ter, quanto maior a diversidade, melhor. A gente tem que dar o que houver de melhor para os nossos professores e alunos, porque eles têm potencial para usar. Mas tudo isso tem que ser acompanhado de uma formação e reflexão continuada, planejamento no nível de escola, no nível de secretaria e micro, o professor conseguir planejar cada uma das suas atividades e avaliá-las,
práticas pedagógicas diversificadas que possam provocar motivação e equidade. Então, se eu tenho um conjunto maior de recursos, e tendo recursos tecnológicos, fica mais fácil para um professor que tem um número grande de alunos dar conta da diversidade que ele encontra na sala de aula. Ele tem pessoas com níveis de desenvolvimento diferentes, com necessidades diferentes, e ele sozinho ali, em alguns momentos, tem que dar conta de tudo isso. Então, como é que a gente consegue dar conta de tudo isso? E a avaliação é um item fundamental. A avaliação do desempenho do aluno, a avaliação do desempenho do professor, a avaliação do desempenho da escola, não para punir ninguém ou para premiar alguém, mas para você verificar se as metas estão sendo atingidas, o que mais a gente pode melhorar e como é que a gente pode usar outros recursos disponíveis no mundo moderno a favor da melhoria da qualidade da educação. Era isso que eu tinha para falar para vocês, consegui cravados aqui os 20 minutos. Muito obrigada.